A guerra da Ucrânia finalmente está chegando ao fim. Bom, isso pelo menos é o que o presidente ucraniano Zelensky quer passar para o mundo. Essa é a mensagem que ele tem tentado passar para o mundo há algumas semanas, quando ele começou a divulgar que ele tem um plano da vitória para finalmente trazer paz à Ucrânia e terminar com essa guerra que já dura 10 anos. Esse plano da vitória ainda não foi divulgado inteiramente para a imprensa, mas já existem muitas especulações sobre quais são os principais pontos dele. Pesquisando, a gente descobriu alguns tópicos que tratam esse plano. Então agora vamos analisar quais são esses possíveis tópicos do plano de vitória do Zelensky. E o último deles é o mais importante e é o que a gente tem que analisar mais a fundo. Bem-vindo ao canal Geopolítica Mundial. Já se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilha com os amigos. Tua ajuda, tua contribuição é muito importante para o nosso trabalho. E deixa a tua opinião aqui nos comentários também. Essa guerra da Ucrânia e da Rússia, quem é que vai ganhar? A Rússia está avançando, a Ucrânia está avançando? Deixa a tua opinião aqui que eu tenho curiosidade de saber. Então, o que os meios de comunicação estão divulgando que seriam os principais tópicos desse plano de vitória seria um comprometimento de ajuda dos países parceiros da Ucrânia de 500 bilhões de dólares, a adesão da Ucrânia à União Europeia, um comprometimento de suprimentos de armas constante, porque por vários momentos a Ucrânia passou por escassez de armas, então eles querem esse comprometimento dos países parceiros. Outro tópico seria a retirada das tropas russas das áreas já ocupadas, das regiões já ocupadas da Ucrânia, que inclui a Crimeia, que foi a primeira região ocupada, o Donbás, Lugansk, Zaporizhia e Kherson. Todas essas regiões deveriam ser desocupadas então pelas tropas russas. Supostamente um outro tópico desse plano de vitória incluiria que Putin fosse julgado pelos crimes de guerra cometidos na Ucrânia. E os dois principais tópicos seriam o que Zelensky já tem pedido há meses para os Estados Unidos e para diversos outros países europeus que estão apoiando a Ucrânia, que seria a autorização do uso de armas de longo alcance dentro do território russo e a adesão da Ucrânia à OTAN. Então agora vamos analisar esses tópicos para ver qual é a possibilidade. A princípio, então, como foi dito, esses países parceiros e os meios de comunicação têm tratado esse plano de vitória do Zelensky mais como uma extensão dos pedidos de ajuda que ele já tem feito há 2 anos e meio. Porque não se trata exatamente de um plano de vitória com objetivos traçados. O que ele espera é que esses países que já ajudam a Ucrânia aumentem essa ajuda que eles já têm disponibilizado. Como foi dito, a ajuda de 500 bilhões de dólares, até agora já foi enviado praticamente 300 ou 400 bilhões e ele quer 500 outros bi extra. A adesão da Ucrânia à União Europeia é um assunto que tem sido tratado há tempo, mas em uma situação de guerra é muito difícil que esses países da União Europeia aceitem que a Ucrânia faça parte do bloco, porque tem eles têm uma série de exigências para que um país faça parte do bloco. Tem diversos outros países que não estão em conflito e ainda não foram aceitos. Então o Zelensky pede também um compromisso de suprimento constante de armas, mas isso não depende só de uma decisão dos países, depende muito da indústria. Os Estados Unidos aumentaram muito a produção de armas, mas outros países não conseguem acompanhar essa demanda que a Ucrânia está tendo. Então não são exigências fáceis de cumprir. A solicitação do Zelensky também para que o Putin seja julgado por crimes de guerra, o Tribunal Penal Internacional já emitiu uma ordem de prisão contra o Putin. Então ele não pode, em teoria, viajar para alguns países que são signatários desse acordo com o Tribunal Penal Internacional. Mas a gente viu deve fazer acho que um mês, que ele foi à Mongólia, que é signatária do tratado, e nada aconteceu. Então depende muito do país que vai receber ele. E os principais tópicos
que seriam a autorização para atacar o território russo com armas de longo alcance, produzidas pelos países da OTAN. Alguns países já se mostram um pouco mais suscetíveis a autorizar o uso dessas armas de longo alcance, mas os Estados Unidos continuam vetando isso. Então não sabemos quando vai ser e se o Zelensky vai obter essa autorização, porque o Putin continua afirmando que se os países da OTAN autorizarem o uso dessas armas em território russo, significaria entrar em guerra diretamente com a Rússia. E a princípio ninguém está muito disposto a pagar o preço para descobrir se isso seria verdade ou blefe do Putin. E o principal item seria a adesão da Ucrânia à OTAN. Esse é o principal item porque um país em guerra não pode ser aceito pela OTAN para se juntar ao bloco. Nos bastidores estão rolando algumas conversas. Inclusive, o ex-secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, já disse que, numa entrevista ao Financial Times, que está sendo discutida um plano de paz estilo Alemanha Ocidental e estilo Japão, onde o país não controla todo o território, porém é traçada uma linha onde a partir dessa linha seria território da OTAN. O país não faz exatamente parte, mas para que isso entre em vigor, a Ucrânia tem que ter controle de 100% desse território a partir dessa linha. Então seria praticamente um plano onde a Ucrânia abriria mão do leste do país, que é a parte onde a Rússia já ocupa, e a parte centro e oeste poderia fazer parte desse acordo com a OTAN. Então o Zelensky já discordou, ele já disse que oficialmente ele disse que isso não está sendo discutido, mas extraoficialmente já tem mais de uma, além do ex-secretário-geral, já tem outras pessoas que estão citando isso como uma possibilidade que está sendo colocada na mesa. Dito isso tudo, o Zelensky tem muita pressa para aprovar esse plano de vitória dele, porque daqui a um mês tem as eleições norte-americanas e ele sabe que se o Trump vencer, a chance da Ucrânia ser abandonada à própria sorte ou que a ajuda diminua ou que ele force a Ucrânia a aceitar um cessar-fogo com a Rússia nas atuais condições são muito altas. Então, de qualquer forma, ele não tem nada a perder nesse último mês, que ele vai tentar convencer o Biden a autorizar o uso de armas de longo alcance e esse comprometimento com a OTAN. Embora todos eles estejam demonstrando um certo receio, mesmo a Kamala Harris, numa entrevista recente, quando perguntada sobre a Ucrânia, sobre a possibilidade da Ucrânia se juntar à OTAN, ela desconversou e disse que quando chegasse o momento de discutir isso, eles veriam qual seria a situação. Agora, nesse fim de semana, o Zelensky se reúne com vários líderes europeus, a princípio sem o Biden, mas vamos ver se ele vai aparecer. E vamos ver qual vai ser a decisão e se ele vai finalmente divulgar qual é esse plano de vitória para a gente poder analisar mais a fundo. Então esse é o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, deixa o joinha no vídeo e deixa a tua opinião aqui embaixo. A Ucrânia vai conseguir realizar esse plano de vitória ou essa guerra vai se estender por mais tempo ainda?